Agora 6h10 e todo dia tem teatro em Salvador, pelo menos até o dia 21, quando termina a edição 2014 do Festival Latino-Americano de Teatro. São 38 apresentações, incluindo ainda dança, performances e instalações em diversos espaços de Salvador e do interior. Sobre a programação, sobre o evento, a gente conversa hoje com o ator e um dos organizadores do evento, Rafael Magalhães. Tudo bem? Tudo bem, boa noite Lorena, boa noite Renato, boa noite aos ouvintes. Bem-vindo aí ao Frequência Baiana. Rafael, teve uma outra vez que a gente recebeu pessoas envolvidas em um outro evento ligado a teatro, né? Que bom que a gente tem vários eventos ligados a teatro, reunindo diversas peças, e eles comentavam assim de que existe em Salvador uma certa cartografia, né, de espetáculos teatrais, determinadas peças que só são exibidas em determinados tipos de espaços. Vocês no caso estão com uma programação que, além de ter Teatro Castro Alves, Teatro Vila Velha, tem outros espaços também recebendo performances e outras coisas. Vocês percebem que esse evento ali confirma essa tese ou vai de encontro, bate de frente? Eu só acho que por ser um festival, essa possibilidade de você utilizar vários espaços é normal, porque na realidade a gente que faz teatro, o teatro não é só como antes no palco italiano, né? Então também o teatro pode acontecer em espaços alternativos em que você modifica a plateia, que a plateia esteja em volta, em círculo, na frente de um lado ou do outro, e a gente acaba fugindo um pouco do tradicional palco italiano, né? Que a gente chama de palco italiano, que é o frontal, né? A plateia frontal, como alguns teatros, a maioria dos teatros são. Então, na realidade, como a gente trabalha com grupos de pesquisa que trabalham na América Latina, e cada grupo dentro dos seus estudos vão montando seus espetáculos, e na hora que nós convidamos, a gente convida pela obra que esse grupo está fazendo, pela história desse grupo, pela importância do espetáculo, e aí ele pode acontecer em qualquer espaço, e isso é uma possibilidade bacana, tanto para o artista que vai se apresentar, quanto para o espectador que também está acostumado e habituado a estar no teatro, assistindo um espetáculo em teatros de palco italiano. São 7 edições, né? Essa é a sétima edição, exatamente. E tem alguma novidade para essa edição que as outras não tenham? A gente tenta sempre colocar, né? Mas eu acho que a cada ano o que mais é importante nesse festival, que foi criado pelo Oco Teatro Laboratório, que é um grupo de pesquisa dirigido pelo diretor cubano radicado na Bahia, Luiz Alonso, é justamente isso, ter a possibilidade de Salvador ver e estar convivendo com artistas e com grupos de outros países, principalmente da América Latina. Então, eu acho que sempre é uma novidade, sempre está vindo, a gente tem buscado trazer coisas interessantes, coisas que a gente não tem habitualmente, a gente não vê pela distância, né? Países diferentes e tal. Então, a gente sempre está trazendo coisas interessantes. Eu acho que todo festival tem, toda edição tem, e essa não vai ser diferente. A gente vai conversar mais um pouquinho. Isso é só a abertura aqui da nossa entrevista com o organizador do FILT 2014. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse festival. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h18 e a gente volta a conversar com o ator e um dos organizadores do FILT 2014, Rafael Magalhães. Bom, Rafael, o espetáculo que vai abrir, né, o festival é Exu, a Boca do Universo, certo, que propõe um discurso diferente sobre Exu-Orixá, que às vezes é associado para quem está fora do candomblé como o diabo, né? O que vocês esperam dessa apresentação? Não, para nós, assim, é muito interessante, porque justamente, como eu havia falado antes, esse trabalho de grupos, esse trabalho de pesquisa de grupos é um trabalho que a gente se propõe, o festival se propõe a colocar. Se vocês observarem, são vários grupos que fazem parte, porque o foco principal é o trabalho de grupo, já que nós que criamos o festival somos de um grupo. E a expectativa eu já assisti ao espetáculo, o espetáculo é lindo, não é um culto religioso, mas é uma forma também de transpor essa religiosidade cenicamente, teatralmente, e isso acaba sendo bastante interessante. Então eu espero que as pessoas não só apenas vão assistir ao espetáculo por conta dessa questão da religiosidade, mas também de como
essa religiosidade é transposta cenicamente, teatralmente, que é bastante interessante. Existe lá uma dramaturgia, existe lá uma linha musical criada, existe lá o trabalho do ator, o trabalho corporal do ator, o figurino, o cenário. Então tudo isso está ali exposto. É uma proposta bastante interessante. Eu acho que é rica justamente por isso, por eles saberem transpor essa questão da religiosidade sem ser a religião mais baseada nela. O que você percebe do teatro feito fora daqui do Brasil e que você sente que tem alguma consonância com a forma de fazer teatro aqui em Salvador? Pergunto isso, né? São várias edições do Festival Latino-Americano de Teatro. Suponho que algumas coisas já te chamaram a atenção ao longo dessas vivências que você teve. Claro. Não, o que se produz hoje, e a Bahia não fica atrás, é uma questão muito interessante, né? Eu vejo coisas muito boas aqui que às vezes eu não encontro fora, e às vezes vejo coisas fora que são muito boas e que ainda não chegou aqui, mas que as pessoas estão neste caminho, né? Então eu acho que, de um modo geral, as pessoas que fazem teatro é como as outras profissões, né? As coisas acabam se disseminando, acabam se vendo, acabam se estudando, se escrevendo, se pesquisando, e todo mundo acaba, de uma forma ou de outra, tendo essa informação, mas cada um tem a sua linha de atuação, né? Na medicina, cada um tem sua especialidade, né? No teatro não é diferente. Tem grupos que têm um trabalho, que a base do trabalho é um trabalho físico, o outro é a partir do texto, e vão se completando. Hoje, os grupos e os espetáculos que a gente observa, a maioria dos atores, eles cantam, eles dançam, eles interpretam, né? Então, faz parte da profissão essa questão da pesquisa, e isso você vai absorvendo, e quando você percebe, já é uma linguagem, uma leitura onde você encontra em qualquer lugar. A Bahia não fica atrás. A gente tem maravilhosos grupos, maravilhosos diretores, atores, né, que nos representam muito bem e que não fica atrás de nenhum outro, que são muito bons, como de outros países. Então eu acho que está tudo bonito. Mas só repetindo assim, mas você percebe no teatro feito lá fora alguma coisa que parece alguma coisa da forma de se fazer teatro aqui na Bahia? Engraçado, quando você percebe, quando você vai e que você vê, por exemplo, a Latinoamérica é muito rica, né? A Europa, a gente sabe que existe uma riqueza lá, mas a gente sabe que está sempre uma coisa como se eles estivessem pegando um pouquinho, né? Nós temos características muito específicas, né? Você vai assistir um grupo peruano, você vê as características da cultura peruana ali presente. Você vê um espetáculo do Brasil, um espetáculo de pesquisa, quando eu falo, e não de dramaturgos ou teatrólogos universais, não nisso, mas com esse trabalho de pesquisa tem a sua característica. Você vai à Venezuela, é diferente, a Colômbia é diferente. Então eu acho que cada um tem a sua característica, e a Latinoamérica é extremamente rica, né? Nós temos uma culinária maravilhosa, nós temos frutas que só nós temos, né? Nós nos vestimos de uma forma peculiar, falamos de uma forma peculiar, nos comportamos. Então a Latinoamérica é muito rica. Foi por isso que, inclusive, a gente quis trazer essa questão da Latinoamérica através do festival. Inclusive, nós somos os pioneiros no Brasil de festival latino-americano, né? A gente tem 7 anos, já existem outros que têm menos anos que nós, e que foram criados depois. Né? Exatamente. Que viram que é a necessidade, que é importante essa questão. Então, eu acho que cada um tem. Você vai, você vê, e a gente tem muito ligado essa questão do ritual, né? Quando eu falo do ritual, eu não falo da questão ritual religiosa, mas da cultura mesmo. Nós somos cheios de signos, né? A Latinoamérica é cheia de signos, então por isso a gente tem a nossa peculiaridade. Sim. O Filt não tem só teatro, né? A gente vê na programação, tem instalação, tem palestra. Tem uma que vai ficar no Mosteiro de São Bento, que é muito interessante, né? Fala um pouquinho dela para os ouvintes. Bem, essa é uma performance feita por uma atriz mexicana, né? E ela traz umas telas que representam pessoas que tiveram dentro da sua história de vida algo que aconteceu, mães que perderam seus filhos em
em guerras e tal, e ela consegue trazer essas imagens através da performance que ela faz e das palestras que ela dá, justamente sobre esse universo. Então é muito interessante, nós ficamos apaixonados como recebemos o material, já foi feito em várias igrejas, em vários países, dentro da igreja. E tem que ser dentro da igreja? É uma escolha dela? De preferência num espaço assim. Inclusive porque dentro das igrejas que ela já fez, as imagens, as fotografias, as telas ficavam expostas e a missa acontecia fazendo parte também da performance. A missa naquela igreja fazia parte da performance. Então tem toda uma coisa que ela criou que é bastante interessante. A mim foi uma das coisas que mais chamou atenção, se me também. permite dizer. Foi o Sudário, né? O nome dessa instalação. Exato. E de você colocar, inclusive quem for no site da Filt já tem ali uma foto, assim, para dar uma ideia mais ou menos como é que fica. Exatamente. A situação de você ter fotos de pessoas numa situação de uma extrema agonia. Exato. Né? Na igreja. E dentro de uma igreja. Pô, isso deve ser uma coisa bem arrebatadora. É bastante interessante. E a gente colombiano, também, né? Colombiano, exatamente. Porque ela tem uma dramaturga que a acompanha, que já chegaram as duas, que é mexicana, Iliana Jags, que também vai fazer uma palestra com referência a essa performance. O que significa trazer para o festival um espaço como a Barroquinha, né, ou o Mosteiro, assim, o que se acrescenta, que tipo de público se consegue atingir quando você sai do circuitão TCA, Vila Velha, que são ótimos, maravilhosos, mas você encontrar outros lugares também? A ideia é justamente isso, né? Você vê que a gente está levando espetáculos, tem espetáculos acontecendo numa cidade chamada Guararema, no interior da Bahia, Itabuna e Ilhéus. E a ideia do festival é justamente isso, é poder disseminar a arte e o teatro, e neste caso através do Festival Latino-Americano, para que todas as pessoas tenham acesso, né? Nós estamos com esse ano o festival preço popular 20 e 10, né? Até o ano passado era 10 e 5, justamente porque a nossa ideia é que as pessoas vão ao teatro, assistam teatro. E a gente já teve assim depoimentos de pessoas que nunca tinham ido ao teatro e que dentro do festival foram e deram depoimento que que a partir dali não sabia que era tão bom e que a partir dali ia começar a ir ao teatro. Então, a gente tem que ter o espetáculo que a gente acha que dá para fazer no espaço que cabe naquele espaço, e não importa onde. O que importa é que o espetáculo aconteça da forma que ele é criado, da forma que o diretor concebe, e que as pessoas tenham a possibilidade de assistir. Então, para nós, claro que existem teatros tradicionais que é importante também ter a programação, mas, sei lá, num bairro lá que a gente encontrar, e que essa performance, por exemplo, se eles dissessem que seria num bairro de periferia, numa praça e tal, a gente tenta trazer para poder fazer com que a população, de um modo geral, tenha acesso ao teatro. E que estruturas vocês encontraram, por exemplo, em Guararema, Itabuna? O festival vai para lá. Os teatros de lá, desses locais, estão aquém dos daqui de Salvador ou não? Eles têm essa vivência também? Eu acho que, como em todo lugar, tem teatros que estão mais equipados, tem teatros que estão menos equipados, mas nós, quando a gente organiza um festival, a gente sabe que também nos cabe dar essa estrutura, e quando a gente organiza pensando nisso. Mas no interior da Bahia existem teatros que são belíssimos, com palcos maravilhosos, com equipamentos bons, tem outros que precisam, claro, melhorar, e ademais precisamos de ter mais teatros, né, em todos os lugares. Mas a gente encontra algumas dificuldades em alguns espaços, outros menos, mas normal, natural. A gente continua conversando sobre a Filt, sobre o Festival Latino-Americano de Teatro. Estamos conversando com um dos organizadores, o ator Rafael Magalhães, aqui no Frequência Baiana, 6h28. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h33, e a gente volta a bater um papo com Rafael Magalhães, que é ator e organizador do Filt 2014. Rafael, tem na programação de vocês uma peça com a atriz Natália Timberg, né? Exato. O ano passado a gente teve o privilégio também de trazer o Cacá Carvalho, né? Que teve uma trilogia, fez a trilogia. Denise Stockley já esteve conosco. Pessoas atores também que fazem um trabalho numa linha de pesquisa e tal. E esse ano a gente vai ter o privilégio de contar com a presença
do espetáculo que Natália Timber está, e a gente está numa expectativa muito grande. Estamos muito felizes. Para o ouvinte que está sintonizado agora com a gente, que está pensando, pô, eu posso fazer alguma coisa e não esperar para viver na sexta-feira, né? Posso também ter um pouco de vida na quinta. O que é que você destacaria hoje, por exemplo? Hoje já tem um espetáculo, Diário de Genê, né? Com o grupo Ateliê Voador, que se apresenta agora às 19 horas lá no Espaço Cultural Barroquinha. Esse Dá espetáculo... tempo, né? 6 horas e 34 minutos, 26 minutos para chegar lá, Dependendo do lugar. Dependendo do lugar. Gente, se não tiver na BR não vai dar. Mas amanhã tem também, né? Esse. Amanhã vai ter. O festival, no primeiro ano, a gente trouxe vários grupos e eles se apresentavam um dia apenas. E depois do segundo ano em diante, a gente veio percebendo que existe essa necessidade, porque muita gente ficava sem assistir aos espetáculos. Então, todos os espetáculos que participam do festival se apresentam 2 vezes. Por isso, uma pessoa que não pode ir hoje, ou vai hoje para um espetáculo, ou amanhã vai para o outro, e aí consegue, e em horários também diferentes, né? Consegue se organizar para poder assistir o máximo de espetáculo possível. Cartografia do Abismo. Sim. O que podemos falar sobre essa peça? Eu sou suspeito para falar da peça, que é uma peça muito densa, muito bonita de ver. O trabalho do ator de Caio é um trabalho muito forte, muito preciso. É dirigido pelo diretor, um dos diretores do Festival Latino-Americano, né? Que o festival é dirigido por Luiz Alonso e por mim, e Cartografia do Abismo é dirigido por Luiz, que tem uma linha de pesquisa muito forte, de treinamento, de trabalho físico. Então, é um espetáculo, eu particularmente, é um espetáculo que me toma, eu gosto. Talvez porque minha linha de trabalho também como ator tenha esse viés da questão física, da questão da precisão do ator em cena, e é muito legal. Eu acho que as pessoas vão gostar também de assistir, é bem forte. Você enquadra como um espetáculo teatral, performático? Como é que... Não, é um espetáculo teatral. Teatral. Não, essa questão da utilização do trabalho físico não é o que vá para a performático, mas é teatral, só que o ator como um todo em cena, né? A gente chegou uma época, isso a gente pode observar na história também da dança e do teatro, teve um momento que o teatro era só texto, né? O ator pegava aquele texto e dominava aquele texto, e era texto. Como a dança também, há um bom tempo atrás, era aquela técnica, todos os bailarinos perfeitos, pernas na mesma altura. De um tempo para cá entrou essa questão na dança, da dramaturgia, né? Do ator que fala, do dançarino que fala com o corpo através do movimento, e como o ator também que não utiliza apenas o texto como sua base, mas também o corpo como sua base, né? Às vezes você vai por um espetáculo que pode não ter uma palavra, mas você entende a linguagem através do corpo. O corpo fala, né? Então, não é uma performance, é teatro mesmo, utilizando desse material do ator, se apropriando dessa questão física, vocal, corporal, sonora, enfim, é isso. Tem espetáculo do Uruguai, do Chile, né? Como é que vai ser essa interação com o público, já que os atores falando outro idioma? A gente não tem tido muita dificuldade com referência a essa questão latino-americana. Eu acho que o espanhol é muito... Dá para entender, a língua, né? Hispânica é uma língua que, claro, você perde uma palavra, outra, mas nós já estamos habituados. A Bahia, então, que recebe milhões de turistas, então as pessoas sempre têm uma receptividade muito boa e não reclamam, não falam dessa questão da dificuldade, não. Até porque existe todo um conjunto, e o entendimento do espetáculo não é só, como eu acabei de dizer agora, a palavra, né? Tudo está junto. Então, desses 7 anos, a gente tem estado muito tranquilo com referência a isso, as pessoas gostam. Teatro é universal, né? Não precisa de idioma. Exatamente. A gente tem recebido alguns espetáculos, algumas adaptações de Beckett, né? Recentemente, o Vila Velha, inclusive, recebeu tanto Godot, né? Esperando Godot, isso. Quanto o Último Godot, que é uma versão, na verdade, que é uma criação inspirada na obra do Beckett. E no caso, vocês estão trazendo o tríptico, né? Que é de Natália Timber. E foi uma escolha em cima do trabalho da Natália, ou houve uma coisa assim de pensar, poxa, Beckett é um autor que tem uma relação já com o público baiano? Como é que vocês pensaram isso? Não, na realidade, assim, a gente tem uma curadoria, né? Tanto eu, como um dos diretores do festival, como Luiz Alonso, e a gente viaja para os outros festivais. Luiz agora, inclusive, está em Fortaleza, no Festival de Guaramiranga, né?
fica até amanhã lá no festival, ele está sendo debatedor desse festival, e aí a gente faz a curadoria, a gente assiste aos espetáculos e a gente vê dentro da linguagem que a gente quer naquele ano acentuar, convidar e trazer o espetáculo. Claro que Natália Timber tem seu peso, né, num sentido, mas na realidade a gente vai mais pelo teatro que é feito. O Cacá Carvalho, por exemplo, ele tem um trabalho fantástico dentro do que a gente acredita e do que a gente vem trazendo. Então tem uma curadoria, a gente viaja, a gente assiste os espetáculos, e dentro do que o espetáculo pode propor e do que a gente sabe que trazendo para aqui vai ter uma repercussão, uma aceitação, a gente convida. Então, claro que Natália tem o seu peso, mas é mais por conta do espetáculo mesmo, né? É Samuel Beckett, mas é atual, entende? A gente tem dramaturgos que quando a gente fala, a gente pensa, coisa do passado. Não, ele é atual. Se você pegar um texto de Shakespeare, é atual. Entendeu? Então, eu acho que também é a oportunidade das pessoas que não tiveram contato com esta geração de autores ter agora. Entende? Que diga que clássico é isso, né? Uma coisa que se afirma ao longo do tempo, que é o contrário do datado, uma coisa que fica... E claro, exatamente. Aprisionado no momento que foi criado. É universal e é de sempre. Entendeu? Você lê um texto de Shakespeare, você vê que o que ele disse lá na época, no tempo dele, cabe agora, entendeu? Agora, é a forma com que isso é feito, né? Antigamente, montava-se Shakespeare com aquela questão bastante, né? Do teatrão, que a gente fala de teatrão. Não, hoje monta-se Shakespeare... Tem que adaptar, né? Exatamente, monta-se Shakespeare com uma versão contemporânea atualíssima, e que é feita, né? A televisão faz isso também. Tem alguns programas de séries de televisão, coisas que acontecem na televisão, que também traz coisas que são ditas, né? Que a gente acha que são coisas clássicas, mas que a gente vê que tem uma linguagem nova, perto, atual. Bom, para quem está sintonizando agora, viu que você estava falando sobre o Filt, mas não conseguiu pegar muita coisa. Onde é que a pessoa consegue informações? No www.filt.com.br. Lá tem toda a programação, tem todos os endereços dos teatros, espetáculos, como chegar, como comprar seus ingressos. Lá está tudo explicadinho. Até o dia 21, né? Até o dia 21. Espetáculo todos os dias, a partir de hoje. Amanhã, abertura oficial no Teatro Castro Alves, às 21 horas, com o espetáculo Exu. E vários espetáculos durante a semana, no horário das 19 horas, 21 horas, performances, vivências, cursos, enfim. Uma grande programação. A gente conversou com Rafael Magalhães, ele que é um dos organizadores do Filt 2014, ator também. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Obrigado a vocês e obrigado também pelo espaço, porque nós precisamos desse espaço, a cultura precisa desse espaço para a gente poder divulgar, fazer cultura, desenvolver cultura é um árduo trabalho, embora seja extremamente prazeroso, e a imprensa é fundamental nessa divulgação e nessa ampliação do nosso trabalho. Obrigado a vocês. 6 horas e 42 minutos.